continuar o nosso percurso de corporeidade. Hoje o nosso tema é as pernas, né? Bom, eu considero que hoje, né, esse tema que a gente vai tratar hoje, ele é uma espécie de conclusão de todo um processo que a gente fez já nos primeiros capítulos, né? Esse contato com a terra que a gente fez desde os pés, foi passando pelos tornozelos, os joelhos, né? E agora a gente tem toda a perna, né? Claro que a gente vai centrar esse trabalho de hoje sobre a questão das coxas, né? Que essa musculatura tão potente que a gente tem. Mas não tem como a gente dissociar e dizer, agora é só os joelhos, agora é só os tornozelos, agora é só os pés, né? As nossas pernas são a composição de todos esses elementos, né? Na realidade, quando a gente fala de pernas, a gente está falando da nossa capacidade de caminhar pela vida, né? De caminhar, de construir o nosso caminho existencial. Então, na realidade, quando a gente inicia a caminhar, né? As nossas primeiras caminhadas, o ato de caminhar, né? Ele é profundamente significativo para o ser humano, porque o caminhar, então, eu estava falando dessa questão do caminhar pela vida, né? Então, o ato de caminhar, né, talvez seja um dos primeiros desafios que a gente supera na vida, né? Então, o caminhar, né, é uma conquista humana, caminhar sobre duas pernas, né? Porque a gente tem que aprender, quando a gente é pequeno, a gente tem que aprender a se colocar sobre duas pernas e caminhar, né? Então, o próprio caminhar é um dado evolutivo da nossa espécie. Então, o que nos fez ter uma postura ereta, né, e caminhar, tem a ver com a evolução da nossa espécie, com a sobrevivência da nossa espécie. E, num nível individual, né, quando uma criança começa a caminhar, ela, na realidade, ela é o primeiro passo que ela dá rumo à autonomia. Então, o caminhar, ele tem a ver com a nossa autonomia. Quando a gente se coloca sobre os dois pés e vai caminhar, a gente começa a construir o nosso caminho. A gente começa a sair da relação de dependência de outras pessoas para começar a construir um caminho próprio. Mas, por outro lado, também o caminhar é colocar os pés no chão, na terra. Ele significa também a nossa base, né? Significa caminhar pela terra, caminhar simbolicamente sobre a mãe terra, né? Então, quando a gente se levanta e vai para a vida, né? Esse estar de pé, né, sobre as próprias pernas significa trabalhar pela minha existência, né? Tem a ver com a capacidade de fazer, de ir para o mundo, de abrir espaços, né? E tem a ver com o trabalho. Então, quando a gente trabalha duro, quando a gente faz longas distâncias, né? Isso tem a ver com caminhar e tem a ver com as pernas. Mas, por outro lado, né, as pernas têm a ver também com o descansar e o desfrutar. Então, quando as pernas vão para o alto, né, quando a gente coloca as pernas para o alto, a gente está no ato de descansar. Pernas para o alto tem a ver com desfrutar, tem a ver com a loucura, né, que é o símbolo no tarô, né, do louco, é uma posição invertida, né? E a gente tem hoje uma colega da capoeira, né? Mas eu já joguei capoeira também por um tempo, e a gente tem as posições invertidas dentro da capoeira, né? Que é muito interessante.
e quando a gente está numa posição invertida, a gente vê o mundo sobre outro ângulo, né? Então, estar com as pernas para o alto significa também conseguir ver o mundo de outras formas, não sempre do mesmo ângulo, né? E é muito interessante isso. Então, quando a gente estar sobre as pernas significa afirmar nossa própria identidade e nossa autonomia, ver o mundo do alto das nossas possibilidades, do alto do nosso ser. E esse estar em pé, ele significa também ser pleno. Então, os pés estão em contato com a terra e a cabeça, os braços estão em contato com o céu. Então, lembra um pouco a figura de uma árvore, né? Nós árvores, né? Cada um de nós árvore, que tem os pés no chão, né? E esses pés no chão, eles significam as nossas raízes também. Temos o tronco, que é nosso desenvolvimento, a nossa presença, e os nossos braços, que tem a ver com o fazer, com o estar no mundo, a nossa cabeça, que tem a ver com o pensar, com o sonhar. Então, esse estar sobre as pernas ereto, né, significa a plenitude desse ser. Eu me colocar no mundo. Então, as pernas, elas são uma musculatura, a musculatura das pernas, ela é super potente, né? Tem uma potência impressionante. Talvez sejam, não sei, quem entende mais da parte muscular, né? A gente tem duas fisioterapeutas hoje aqui, é realmente uma musculatura que tem uma potência incrível, né? Então, quando a gente está falando de coxas e pernas, a gente está falando da capacidade de potência, né? Da capacidade de salto, da capacidade de caminhar longas distâncias, da nossa vitalidade. Mas, por outro lado, as pernas, quando a gente não tem saúde, né? Quando tem alguma dificuldade nas pernas, é como nessa figura, a gente sente que a própria perna, por ser uma região do corpo que é super pesada, né, a própria perna vai ter peso e vai fazer com que a gente se arraste, né? Então, aquilo que pode nos dar potência pode ser pesado também, pode nos dar muito, muito peso, depende de como a gente está vivendo essa região do corpo e a própria relação com a nossa potência. Então, as pernas também, né, elas estão muito relacionadas aos genitais, que é uma região que a gente vai ver mais tarde, né? E então, quando a gente abre as pernas, a gente abre os genitais, né? Então, tem a ver também com se abrir para o mundo, se abrir ao prazer de viver, né? A relação das pernas com a entrega. Mas também a gente fecha as pernas, né? E o fechar as pernas pode ser uma atitude de proteção, né? E também uma atitude de intimidade. Pode ser uma atitude de autorrepressão, também pode ser. Depende de como a pessoa está vivendo isso, né? Então, tem pessoas que têm um caminhar onde a pelvis vai se retrair, né? E vai como esconder os genitais, daí os joelhos se juntam um pouquinho e fica um caminhar um pouco em X, né? Com a pelvis um pouco deslocada. E daí isso já tem a ver, quando existe uma modificação na estrutura do caminhar, já existe um nível de repressão dentro da sexualidade muito forte, né? Que vai influenciar em toda a postura da coluna e que vai influenciar na forma como a pessoa caminha. É interessante que quando existe essa retração da pelvis, né, a potência do caminhar da pessoa diminui, ela fica menos potente,
porque na realidade a nossa coxa, ela começa lá no bumbum, né? O bumbum faz parte da coxa do bumbum, né? O bumbum da coxa. Então, esse músculo, né? Essa musculatura que é muito forte, quando a gente retrai, a gente despotencializa. Mas nem sempre o ato de fechar as pernas tem a ver com repressão, né? Pode ter a ver com autoproteção e também com um cuidar da própria intimidade, porque a gente abre para que a gente para o que a gente quer e quem a gente quer, né? A gente não abre para tudo. E aqui tem a ver também com todo o processo de escolher o que eu quero e o que eu não quero para a minha vida, para que coisas eu me abro ou não me abro. Né? A gente não se abre para tudo no mundo. Tem que haver uma seleção. Hoje a Adri estava falando sobre isso, né? Dessa necessidade de aproveitar ao máximo o próprio tempo e escolher exatamente o que me serve e o que não me serve. Então, às vezes, a gente tenta abarcar tudo, né? E acaba se perdendo nesse abarcar tudo. Né? Então, eu acho que as pernas, esse simbolismo de abrir e fechar tem muito a ver com isso. Né? Então, para o que eu me abro e para o que eu me fecho. Então, o fechar-se como preservar-se. Então, as pernas também, elas são um elemento de sedução muito potente. Né? Então, a beleza das pernas, a sensibilidade das pernas, podem ser um elemento de sedução bastante potente. E tem pessoas que têm essa habilidade de lidar com as pernas de forma a ser um elemento atrator importante. Daí eu queria fechar, né, a nossa teoria de hoje com a questão do nômade, né? Então a gente fez todo um processo de ver cada partezinha dessas pernas a partir dos pés, né? E assim, muitas vezes dentro desse processo que a gente fez de trabalhar toda essa região do corpo, né? A gente viu muito essa questão do caminhar. Quando a gente fala de pernas, a gente fala do caminhar, né? Essa capacidade de caminhar. E se a gente vai pensar na humanidade, né? Na nossa humanidade, nós como seres humanos, a humanidade parte a sua caminhada existencial não metaforicamente, a humanidade parte para a sua caminhada existencial como humanidade, realmente, concretamente caminhando. Né? Então, antes de a gente inventar a roda, a gente já tinha caminhado todo o planeta, né? Geração após geração, caminhando, nômades, a gente foi colonizando todo, tomando conta de todo o planeta através das nossas caminhadas como espécie, né? Então, a nossa origem, o ser humano, antes de se fixar na Terra, que isso tem a ver assim com um período muito recente da nossa história, né? Tem mais ou menos 10 mil anos, a agricultura, a descoberta da agricultura, onde a gente se fixa na terra. Antes disso, a gente passou centenas de milhares de anos caminhando, né? Como nômades. Então, a nossa essência é de nômade, nós somos nômades. E daí colocar assim, que a gente está, na realidade, a gente está aqui de passagem. Né? Existencialmente, a gente está aqui de passagem. Então, a importância de que a gente possa qualificar esse caminhar, né? Qualificar realmente de forma ao que a Adri falou hoje, não perder tempo com bobagem, né? Porque a gente tem essa vida, essa caminhada, esse caminho a trilhar. Então, tem que escolher muita qualidade no que a gente vai optar, pelos caminhos que a gente vai fazer.
porque é essa a existência e a gente está aqui de passagem. O nosso tempo aqui é curto, a gente tem que saber desfrutar, né? E é isso, pessoal. Então,